Vamos ler a palavra de Deus na primeira epístola aos Coríntios. Vamos ler capítulo 11. Nós vamos ler essa passagem específica da ceia, a partir do versículo 17. E vamos aqui nos refletir sobre esse texto que é muito rico, buscar entendê-lo cada vez mais. Eu acredito que seja essa passagem que Deus colocou para que eu compartilhasse hoje. A ceia, e vamos aprender mais sobre a ceia. Diz assim, palavra de Deus: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Ceia tem a ver com relacionamento. Ela é um memorial, ou seja, é uma ação, um ato, um ritual que tem o objetivo de trazer a memória, portanto, memorial da obra que Jesus fez lá na cruz para que nós tivéssemos um relacionamento com Deus. Ceia, então, essencialmente fala de relacionamento. No entanto, a celebração deste memorial, esta celebração, ela nos coloca juntos. Quando o Senhor Jesus, Ele instituiu a ceia na Páscoa, e os judeus na mesa que tinham, eles se assentavam, a mesa não era, eles não tinham essas cadeiras assim como a gente tem, era uma mesa no chão, um pouco mais alta, eles se sentavam sobre as suas pernas, e eles estavam ali reunidos, era momento juntos, assim como na Páscoa, os judeus estavam juntos, e
ceia na palavra de Deus também fala do estarmos juntos. Ceia é relacionamento. Fala de relacionamento. Relacionamento com Deus. E relacionamento entre nós. E diante disso, quando nós ouvimos, talvez nós pensemos, pois é, o culpado desse problema aqui é o fulano lá, é o ciclano. Ele que disse isso. Foi ela que fez aquilo. Então, olha, nem deveria estar aqui. Essa pessoa não é digna de ter um relacionamento comigo, de estar na igreja, ou seja lá o que for. E diante desse contexto todo, desse problema todo, para que se resolvesse esse problema de relacionamento, o apóstolo Paulo vai dizer, versículos 28 e 29, examine-se cada um a si mesmo. Paulo está dizendo que nós devemos de procurar as nossas culpas. Examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Quando aos problemas de relacionamento, em primeiro lugar, eu tenho que examinar a mim mesmo. Lembra, ceia fala de relacionamento em primeiro lugar com Deus, em segundo lugar com pessoas. No meu relacionamento com Deus, sabe, Deus não tem nenhum problema. Deus é perfeito. Se o meu relacionamento com Deus não está bom, a culpa não é dele, é minha. Eu tenho que me examinar. No relacionamento com outras pessoas, a Bíblia diz que eu tenho que me examinar a mim mesmo. Ceia é momento de exame. Jesus, na última ceia, ele fez essa provocação de exame pessoal. Quando ele estava à mesa com os seus discípulos, Jesus disse, um de vocês vai me trair. Jesus, ele simplesmente poderia ter virado ali para o Judas e falado, Judas, você vai me trair. Não, mas ele disse, um de vocês. Eu entendo que Jesus fez essa colocação com o objetivo de provocar autoexame. De que os discípulos se examinassem a si mesmos. E daí eles ouviram isso e eles começaram a perguntar, porventura sou eu, Senhor, porventura sou eu. Eles começaram a olhar para a vida deles, ei, como é que eu estou? Será que eu estou traindo Jesus? Como está o meu relacionamento com Jesus? Jesus provocou um autoexame na vida ali dos seus discípulos. Ceia é um chamado, é um tempo, é um chamado para nós nos examinarmos a nós mesmos. Todos precisamos uns dos outros e precisamos buscar estar unidos. Entender que o ministério de todos tem a sua importância, que cada um tem o seu papel no reino. Entender que eu estou no corpo, eu preciso exercer o meu papel. Isso tudo envolve discernir o corpo, que ninguém é melhor do que ninguém. Existe sim uma hierarquia, como hierarquia existe em todos os lugares, mas hierarquia não quer dizer mais importante ou menos importante, é uma questão de organização. O maior exemplo de relacionamento que nós temos é o relacionamento da Trindade Divina. Pai, Filho e Espírito Santo. É o melhor exemplo de família que temos. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são três, mas são um. São três distintos, mas eles têm uma unidade perfeita. E são vistos como um.
Os três são importantes. Não é que existe um Deus maior, um Deus menor e outro menorzinho, não. Quando Jesus falou, o Pai é maior do que eu, Ele estava falando nessa relação hierárquica. Mas sabe, se faltasse o Espírito Santo, a obra não seria completa. Deus não seria completo. Se faltasse Jesus, nós não seríamos salvos. Deus não seria completo. Se faltasse o Pai, não haveria completude. Pessoas distintas, mas absolutamente uma pessoa. Essa é a unidade ideal, é perfeita, eles nunca discordam. Eu não estou dizendo que nós temos que ter unidade perfeita, mas nós temos que olhar para a Trindade e buscar essa unidade. É um ideal que devemos ter. E esse deve ser o nosso alvo, o relacionamento da Trindade. Jesus orou para que nós tivéssemos essa unidade. Ele orou na sua oração sacerdotal em João 17, ele disse para que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. E se eles forem um, o mundo saberá que o Pai me enviou. Ceia tem a ver com isso. Ceia tem a ver com relacionamento. Com esse discernimento de que somos diferentes, de que a mão é diferente do pé, que é diferente do ouvido. Somos diferentes, mas precisamos estar juntos. É ter unidade na diversidade, como igreja, como família, como lares, como pessoas dentro de casa. É preciso que marido e mulher entendam que são diferentes. Sempre que eu vou fazer o casamento de alguém, eu com a Carmen, nos reunimos antes com o casal, e uma das afirmações que eu sempre faço é: vocês entendem que vocês são diferentes? Que um é homem, que outra é mulher, só isso já tem um mundo de diferença? Que um veio de uma família, outro de outra, um tem uma história de vida, outro tem uma outra história de vida, e agora vocês precisam se unir. E nesse relacionamento de vocês, cada um tem que renunciar. O que acontece é que às vezes esse aqui quer que esse aqui seja igual a ele, quer puxar e fazer com que esse aqui seja ele. E esse aqui quer puxar esse aqui para cá, tem que ser do jeito dele. Só conflito. E cada um se acha na razão. Não entende que são diferentes, mas que foram unidos para serem um, para se ajustar, para renunciar, para conversar, ajustar relacionamentos. É preciso que pais entendam filhos, filhos entendam pais. E é conversando que a gente se entende, não é gritando. Ceia é chamado para relacionamento. Ceia fala de perdão de Deus a nós. E de perdão e do nosso perdão entre nós, como igreja, como famílias, como outros relacionamentos. Paulo está dizendo: ei, busquem unidade, consertem os relacionamentos, perdoem, examinem-se a si mesmos, e assim comam do pão, e assim bebam do cálice. Jesus disse: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo. A ceia é para dar vida. Mas dentro do comportamento deles estava trazendo morte. Ceia é para dar vida. Ceia é relacionamento. Relacionamento com Deus.